Tem uma galera no Brasil criando podcast, criando canal e criando perfil no Instagram e achando que vai estourar em 90 dias. Quando não acontece, a pessoa já conclui: acho que eu não levo jeito, eu acho que meu conteúdo não é bom, eu acho que esse mercado está saturado. Só que o problema, na maioria das vezes, não é o conteúdo, é a expectativa. Porque muita gente quer resultado de longo prazo com a paciência de curto prazo. E se você hoje está criando conteúdo com 0 seguidores ou quase ninguém te acompanha ainda, esse vídeo é para você. Eu quero te mostrar aqui uma mudança de mentalidade que pode fazer você parar de sofrer toda semana por causa de um número, por causa de view, por causa de like, por causa de seguidor. E começar a construir uma audiência de verdade. Porque crescer na internet não é um jogo de 90 dias, é um jogo de anos. E hoje, muita gente entra na internet já pensando assim: como eu faço para viralizar? Como eu faço para bater 10 mil seguidores? Como eu faço para monetizar rápido? Eu entendo, até porque a internet vende essa ideia o tempo inteiro. Você abre o Instagram, abre o YouTube, abre o TikTok e parece que todo mundo explodiu do nada. Mas quando nunca foi do nada. Quase sempre teve anos ali por trás, anos de tentativa, anos de consistência, anos de publicando quando ninguém ligava. Só que as pessoas veem o palco e não vê o bastidor. Elas veem o vídeo viral, mas não vê os 200 vídeos anteriores. Elas veem o podcast no topo, mas não vê os anos das pessoas falando para pouca gente. Elas veem o resultado, mas não vê repetição. Tem uma coisa que muita gente não entende. No primeiro ano criando conteúdo, você ainda nem sabe direito como você se comunica. Você está aprendendo a ensinar, aprendendo a entreter, aprendendo a prender a atenção, aprendendo a falar melhor, construir raciocínio, a ter presença. Você está aprendendo a ser você na câmera. E isso demora. No começo, seu conteúdo vai ser mais travado, mais limitado, vai falar de uma faixa menor de assunto e vai atingir menos gente. E tá tudo bem, porque você ainda está se formando como comunicador. Muita gente abandona cedo demais porque julga a fase inicial como se ela tivesse que parecer fase madura. E não tem como. Outra coisa importante, não é só a sua comunicação que melhora. O próprio conteúdo também melhora. Porque conforme você vai vivendo, trabalhando, errando, aprendendo, testando, você passa a ter mais repertório. E no começo, normalmente a pessoa fala do que ela domina hoje. Depois ela vai expandindo. Ela começa falando de uma coisa, depois conecta com outra, depois começa a enxergar padrões maiores e depois consegue ensinar com mais profundidade. Ou seja, o tema evolui, a entrega evolui. Então, se você hoje sente que ainda está cru, isso não quer dizer que você não vai crescer. Só quer dizer que você está no começo. Agora, o maior erro, que aqui agora para mim é a virada mais importante de todas. A maioria das pessoas mede o próprio sucesso assim: quantos seguidores eu ganhei, quanto dinheiro entrou, quanto alcance deu, quantos leads vieram. Só que esse jeito de pensar destrói a sua consistência. Porque o que acontece? Quando a pessoa começa a ter resultado, ela relaxa. Quando o resultado cai, ela entra em desespero. Aí volta a postar, aí melhora, aí ganha alguma coisa, aí desacelera de novo. E vira um ciclo de empolgação e escassez. Isso acontece demais no mercado brasileiro. A pessoa posta quando está motivada, ela some quando desanima, volta quando precisa vender de novo e some quando entra dinheiro. Só que a audiência não se constrói nesse ritmo emocional. A audiência se constrói com constância. Então, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se a sua meta é crescer, a sua meta não pode ser crescer. Olha que louco. A sua meta precisa ser fazer o trabalho. Sua meta precisa ser: eu postei hoje, eu publiquei essa semana, eu melhorei um pouco, eu cumpri o processo. Porque quando você coloca o foco na ação, você finalmente passa a jogar um jogo que dá para ganhar. Resultado você não controla totalmente, mas a ação, sim. Você não controla se o vídeo vai viralizar, mas você controla se você vai gravar. Você não controla se o algoritmo vai te amar hoje. Você controla se você vai aparecer. Você não controla quantas pessoas vão te seguir essa semana. Você só controla se você vai continuar. E tem uma ideia muito forte aqui. Todo mundo quer um resultado. Muita gente quer ser milionária. Muita gente quer ter um shape. Muita gente quer ter audiência. Muita gente quer viver da internet.
E isso não faz ninguém especial. O que diferencia quem vence não é o objetivo, é o comportamento. Porque ter meta, qualquer um tem. Agora, repetir o processo por anos e anos, aí já é outra história. O vencedor não é o cara que quer muito, é o cara que continua. O perdedor não é o cara que sonha alto, é o cara que para cedo demais. E aqui está um dos pontos mais duros desse jogo. Você precisa aprender a continuar fazendo, mesmo quando ainda você não está vendo retorno. Essa é uma das habilidades mais valiosas que existem, porque quase todo mundo trabalha animado quando está recebendo o sinal positivo. Mas quem cresce de verdade aprende a fazer o que precisa ser feito, mesmo no silêncio, mesmo sem aplauso, mesmo sem validação, mesmo sem prova imediata de que aquilo está funcionando. Porque se você consegue continuar no processo sem depender da recompensa instantânea, você começa a construir uma força que a maioria não tem. Talvez uma das maiores mudanças que você pode fazer hoje é parar de pensar em 90 dias e começar a pensar em anos. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui 3 anos vai chegar. Daqui 5 anos também. A pergunta, quando esse tempo passar, você vai ter construído alguma coisa ou vai ter recomeçado 17 vezes? A maioria das pessoas recomeça demais, posta pouco, para, muda de nicho, muda de formato, muda de ideia, desiste, volta, toca tudo e nunca dá tempo de amadurecer. Quem cresce normalmente é quem aguenta o processo por tempo suficiente. E tem uma coisa muito louca. Quando você cria conteúdo por muito tempo, o maior ganho não é só a sua audiência, é quem você se torna. Você vira uma pessoa mais clara, mais firme, articulada, mais consistente, confiante, uma pessoa mais profunda, mais preparada. Ou seja, você não está só construindo o teu perfil, cara. Você está construindo um traço de consistência. E para mim isso vale ouro, porque uma pessoa consistente consegue ganhar dinheiro em várias fases da vida. Ela consegue se reinventar, ela consegue aguentar o jogo. Então, se você hoje tem 0 seguidores ou quase ninguém te acompanha, eu quero te falar uma coisa. Começa. Começa pequeno, começa ruim, começa travado, começa sem plateia, mas começa. Porque ninguém vai descobrir sua voz antes de você usar. Ninguém vai lapidar sua comunicação por você. Ninguém vai te entregar autoridade antes de você merecer essa autoridade. O caminho é esse, é publicar, melhorar, repetir, aprender, continuar. E se você conseguir fazer isso por tempo suficiente, o crescimento deixa de ser uma esperança e vira consequência. Então guarda isso. Quem cresce na internet não é necessariamente quem teve sorte. Muitas vezes é quem conseguiu continuar por mais tempo do que os outros. Não trata a criação de conteúdo como uma aposta de 90 dias. Trata como uma construção de patrimônio. Porque seguidor pode oscilar, views pode oscilar, dinheiro pode oscilar. Mas se você constrói a capacidade de aparecer, a de comunicar, a de repetir, você sempre vai ter como crescer de novo. E talvez esse seja o ponto. O objetivo não é só ter audiência. O objetivo é se tornar o tipo de pessoa capaz de construir audiência. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui processo, que aí eu vou saber que você entendeu o jogo. E cara, você sabe que criar conteúdo não é fácil. Já deixa seu like e principalmente se inscreve nesse canal. Eu te vejo na próxima semana. Valeu!